boa noite, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos à nossa casa, né, que é essa casa de nós todos. É bem breve o meu recado aqui, tá? A gente tem uma porção de eventos ainda esse mês, mas um que talvez seja o maior evento que a gente vai fazer nessa gestão aí, que já finda em março, vai ser uma homenagem aos policiais. Os policiais da região, eles são indicados pelos superiores deles para receberem uma réplica do Monumento Marco da Paz. E geralmente é muito bonito o evento, vai os familiares, né, que é o ponto alto, né, a família vendo o policial receber aquela homenagem que para eles simboliza muito. E para nós também tivemos a oportunidade de fazer isso. Então vai ser dia 17. O Álvaro depois, Álvaro, por gentileza, vai passar o convite virtual para todo mundo. Tem um aqui físico, fizemos alguns poucos, só para poder a gente entregar para o pessoal lá da Central. Então, se vocês puderem comparecer, será uma honra e vai ser um evento muito gostoso, tá? Era só isso que eu queria falar nesse momento. Muito bonito. E vocês vão degustar uma palestra, porque ele fez uma aqui rapidinho, mas foi maravilhosa. De hoje eu estou na expectativa aí que vai ser muito melhor, viu, Gilberto? Boa sorte. Obrigado, Edson. Então, obrigada. Eu vou pedir para o Jefferson, a gente tem o costume, quando a gente tem esses eventos, fazer a apresentação da associação através de um vídeo, que é curtinho, é 1h30 mais ou menos, e depois o Conselho da Mulher tem um vídeo, então vocês vão ouvir e ver alguma coisa da associação. Muito obrigada. Associação Comercial de São Paulo, uma trajetória de mais de 126 anos em defesa do empreendedorismo. Somos a maior comunidade de empreendedores de São Paulo. Para garantir representatividade, estamos estruturados em conselhos, comitês e fóruns. Em nossas 15 distritais, oferecemos aos associados serviços essenciais para facilitar o seu dia a dia. Inauguramos o Pátio 76, o espaço das startups. Instituímos a Faculdade do Comércio de São Paulo, o acesso a serviços de legalização de empresas, crédito e consultas ao SCPC são alguns dos nossos benefícios. Vitrine Sampa e Portal do MEI estão entre as plataformas digitais. Levamos informações para auxiliar na tomada de decisão. Apoiamos sonhos, projetos. Associação Comercial de São Paulo. Orgulho de pertencer. A cada dia, novas empresas são abertas para desenvolver um novo sonho, uma nova ideia, um novo negócio. E é para amparar, colaborar e promover o crescimento das mais de 100 milhões de brasileiras e mais de 20 milhões de paulistas que existe o SEMEC, Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, vinculado à Associação Comercial de São Paulo e às associações de todo o estado paulista. Presidido por Ana Cláudia Badra Cotaiti, o Conselho atua para apoiar, representar e capacitar as mulheres, fomentando políticas públicas, profissionalizando, facilitando crédito através de parcerias e incentivando a cultura em todo o estado de São Paulo. O SEMEC é a Mulher em Ação, com seus mais de 100 conselhos, reunindo empresárias voluntárias e coordenadoras presentes em todo o estado de São Paulo. Entre as atividades organizadas pelo Conselho estão eventos, debates e congressos, como Liberdade para Empreender, onde temas relacionados ao empreendedorismo são discutidos e empresas de diferentes segmentos são destacadas, pela atuação e colaboração ao protagonismo feminino. O SEMEC, através da parceria com diversas entidades, oferece variadas linhas de crédito com taxas exclusivas e prazos muito diferenciados, a fim de viabilizar e impulsionar negócios. Com os cursos que ficam na plataforma do Conselho, as mulheres têm acesso ao Profis Online, que qualifica e mostra novos caminhos para quem quer empreender ou incorporar conhecimentos de alta performance ao próprio negócio. Um momento em que a arte e o empreendedorismo se unem está no Prêmio Tarsila do Amaral, que homenageia empreendedoras que se destacam em diversos ramos de atuação e incentiva pequenas empreendedoras. A ideia é premiar projetos inovadores e de sucesso liderados por empreendedoras femininas,
além de formadoras de opinião atuantes para o mercado e as artes. O SEMEC também atua na área social, somando forças às mulheres que lideram famílias, empresas e sentem na pele a dificuldade para vencer. Todo ano, o Conselho lidera a campanha do agasalho e o evento de Dia das Crianças, onde centenas de famílias paulistas são ajudadas. O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura atua na esfera das políticas públicas. O Conselho acaba de ver o projeto de lei que apresentou ao prefeito da cidade de São Paulo aprovado. A partir dele, todas as alunas das escolas públicas da capital receberão absorventes íntimos para suprir essa necessidade e evitar evasão escolar. A ideia é amparar e fortalecer as lutas femininas em qualquer tempo. Em um trabalho constante, o SEMEC acaba de desenvolver um projeto com visão 360 graus, que colocará foco em um ângulo pouco visto no universo do empreendedorismo, o da autoestima feminina. O Conselho oferecerá, através de valiosas parcerias, ferramentas para que as mulheres se sintam valorizadas e fortalecidas emocionalmente. Cada etapa do universo feminino importa. SEMEC é transformação, apoio à economia, fortalecimento e prosperidade para milhões de mulheres que vivem em todo o estado de São Paulo. Venha conosco, porque juntas somos mais fortes e iremos ainda mais longe. SEMEC, a força do empreendedorismo feminino transformando o Brasil. Devidamente apresentado aqui a associação e o SEMEC. O SEMEC é isso, para quem não conhece. E a casa nossa tem tudo para oferecer. A gente aqui é uma família e tudo que o empreendedor precisa nós temos aqui, né? E abrimos as portas para divulgar trabalho, fazer network. Eu acho que hoje o empresário não vive sem o network, que é fundamental, tá bom? Eu quero convidar aqui o Gilberto Roça Júnior, locutor, ator, dublador e coach de relacionamento. Vai nos falar sobre A Palavra Tem Poder. Já deu uma palestra aqui para nós brilhante e está trazendo, encerrando o nosso ano, né? Porque hoje praticamente é novembro e é a última palestra do ano. Não vamos terminar nosso trabalho não, depois vai ter mais novidades para vocês, importantes tanto para o empreendedor como para a empreendedora. A palavra é sua. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Muito obrigado à dona Etlis, coordenadora do SEMEC. Obrigado também ao Jefferson, que é o superintendente dessa unidade Centro-Sul. E obrigado a vocês que estão aqui. Eu peço, por gentileza, cheguem mais para frente. Fiquem bem próximos de mim. Eu preciso sentir o calor de vocês. Eu preciso sentir a energia que está presente em cada um de vocês aqui. Sabe por quê? Eu levei quase 1 hora para chegar aqui. Muitos de vocês demoraram também muito tempo para chegar aqui, porque hoje é um dia complicado em São Paulo, né? Dia de manifestação, dia de trânsito realmente complicado. E se você está aqui agora, hoje, é porque algo o motivou. Algo foi além daquela sua necessidade diária, do seu cotidiano. Você largou o seu cotidiano, você largou a sua casa, você largou a sua família. Você provavelmente teve um dia exaustivo de trabalho. Trabalhou, muitas vezes não rendeu também. Teve dissabores, problemas a administrar. E em vez de ir para casa, sentar no sofá, ligar uma televisão e ficar ali pávido, incolosso, não, você está aqui. Porque você tem um propósito, algo te motivou a estar aqui nesse momento para ouvir alguma coisa que possa impactar a sua vida. E aí eu pergunto, eu quero saber de você. Por exemplo, começar por ela que está bem pertinho, né? Tudo bem? Qual é o seu nome? Kelly. A Kelly. Qual a sua motivação para estar aqui hoje? Crescimento. Crescimento, ela busca crescimento. Quem mais pode falar alguma coisa? O que motivou você a estar aqui hoje? Aprendizado. Quem é você? Essa é a Paula. Quem é você?
que te motivou, Luciana? Networking e o assunto que me interessa. O assunto interessa. O Marcos é o meu cunhado, está aqui também hoje. Né? Podia estar sossegado na casa dele, também está aqui. Marcos, o que te motivou a estar aqui hoje? Bom, primeiro veio a sua palestra, né? E quero ver a palavra Emana Poder. Curiosidade. Curiosidade, muito bem. Aliás, a curiosidade é que move o mundo. A curiosidade é que transforma as relações sociais e o convívio da humanidade, o convívio de ambos, né? De um com o outro. Muito bem. A palavra emana poder. A palavra emana poder. E para começar a emanar poder, eu quero verdadeiramente desejar a cada um de vocês uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso aí. Mas o que é a palavra emana poder? Como ela emana poder? Vamos começar com o vídeo, para depois a gente entrar no assunto e a gente começar a nossa explanação. Então, deixa eu pegar aqui. O avô deixa no ponto, mas a gente vai aprendendo aí devagarzinho. Vamos lá. Começando por esse vídeo. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Muito bem, gente. Já de cara, dizer para vocês que não se trata aqui de uma homilia, de uma pregação, nada disso. É apenas um exemplo da filosofia, da teologia cristã, do início da criação do mundo. E por que ela está presente na nossa palestra? Porque ela é o fio condutor da ação de hoje. Aqui eu peço que vocês tenham os olhos interpretativos. Não vamos analisar se isso é certo ou se é errado, se o mundo foi criado de outra forma ou não. Não se trata disso. Trata-se de analisar essencialmente o que está escrito nas escrituras cristãs, a imagem, a interpretação deles em relação à criação do mundo, ok? E segundo essa interpretação do mundo, e segundo a palavra cristã, Deus criou o mundo. Ele criou como? Palavra. Show. Matou. Palavra. E Deus disse. E Deus disse. Ele não pegou um martelinho de ouro, começou lá a esculpir as coisas, não sei o quê, embora nada impediria que ele fizesse isso. Mas ele disse: haja luz. E assim foi. Haja luz, haja isso, haja aquilo. E a palavra emana poder. Claro,
Alguém pode dizer, mas ele é Deus. Ora, mas, segundo essa própria filosofia, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Portanto, aquilo que o Criador fez, porque nós não podemos também seguir. Aquilo que sai da minha boca projeta aquilo que está no meu coração. E isso vai ter influência na minha vida, para o bem e para o mal. A partir de hoje, eu quero que você tome muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. Porque aquilo que sai da sua boca pode te condenar a uma vida de fracassos, a uma vida sem propósito, a uma vida de extrema dificuldade. Como também pode trazer o contrário. Vai depender de você, de assumir a autoridade daquilo que emana de si mesmo. Porque o ser humano não é uma ilha. Nós precisamos um do outro. E nessa relação, neste convívio interrelacional, a gente precisa saber se expressar. E aí a gente vai começar a meditar um pouquinho sobre algumas menções, né? Porque a gente tem que buscar também outros autores que citam a respeito do que é a palavra. Como, por exemplo, Demócrito, filósofo grego, que dizia: a palavra é a sombra da ação. Sombra, ela está ao lado. Ela é um elemento presente, mas não onipotente, digamos assim, ou atuante de fato. O que atua é a ação. O que gera mudanças é a ação, mas ela vem acompanhada da palavra. Se eu quero fazer algo, eu externo isso. A palavra gera ação, segundo Demócrito. Continuamos. Tem muita coisa bacana para a gente analisar. A palavra é o verbo, e o verbo é Deus. Filosofia cristã? Pode ser, mas quem disse isso foi Victor Hugo, um dos maiores escritores românticos da França do século XIX, autor de O Corcunda de Notre Dame e Os Miseráveis. Verbo, ação. Aliás, puxando de novo as escrituras cristãs, logo em João 1, dizia assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e nada do que foi feito não foi feito, eu estou falando com minhas palavras, tá? Nada foi feito senão com a presença dele, mediante ele, por ele e para ele. Sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Enfim, verbo é a ação, é a atitude de eu externar, e isso gera uma causalidade. Nada do que sai da nossa boca fica sem resposta, queiramos ou não. Nada. Eu fiz um xingamento aqui. Esse fulano é um chato. Ok, eu exprimi. Isso vai ser devolvido para mim de alguma forma ou de outra. De alguma forma ou de outra. Que aí, claro, de acordo com a importância do assunto, mas tudo tem reflexo, tudo tem retorno. Muito bem, continuamos aqui para entender melhor o que é o conceito da palavra emana poder. Próximo, a palavra é o fio de ouro do pensamento, dizia Sócrates, patrono da filosofia. Fio de ouro. A palavra é valiosa. Ela não pode sair da sua boca sem fundamento. Ela não pode sair à toa. Ela tem que ter o seu devido valor. Você tem que valorizar aquilo que sai de ti. Não é nada que possa não significar nada. Ela tem significado. Ora, use-a com valor, expressando coisas edificadoras, expressando emoções que trazem o melhor de si e não o pior. Então, muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. Continuando, outra citação: uma palavra posta fora do lugar estraga o pensamento mais bonito, dizia Voltaire, poeta, ensaísta, dramaturgo, historiador, filósofo, humanista francês.
Muitas vezes em discussões, e principalmente com familiares, né, amigos, a gente fala aquilo que está aprisionado no coração, seja um rancor, uma mágoa, e de repente naquele momento você solta. Ou você fala algo que não deveria falar, deveria esperar um pouco mais, deveria ser um pouquinho mais paciente, mas você falou e estraga de repente até o pensamento mais bonito. Quantas vezes eu me vi falando algo que eu queria dizer de uma outra forma, mas soou de maneira errada e estragou meu pensamento, estragou aquilo que eu queria emanar de verdade, porque eu não soube me expressar corretamente, saiu de forma errada. O meu interlocutor não entendeu da forma correta. Isso estraga toda a mensagem também. Muito bem, continuando. Mais uma citação. Palavra e pedra solta não tem volta, dizia Benito Galdós, romancista espanhol. Joga uma pedra, ela vai voltar? Não volta. Quer dizer, pode voltar uma rocha em cima da tua cabeça, mas geralmente ela não volta. A palavra também. Saiu da boca, não volta mais. Você, no momento de raiva, ofendeu alguém, você atingiu aquela pessoa como uma pedra atinge a cabeça de alguém e não volta. Pode voltar na devolutiva, digamos assim, mas aquela palavra que você emanou, você vai ser acusado por ela, porque você magoou, você feriu o coração de alguém, não pensou antes de falar. Isso vai trazer reflexos para a sua vida. Continuando, eu estou fazendo assim, gente, para poder validar as informações, tá bom? Então vamos lá. E uma vez lançada a palavra voa irrevogável. Horácio, romancista espanhol, lançou, é irrevogável, não tem volta. E você vai ter que arcar com as consequências disso, de uma forma ou de outra. Vai ter que assumir o que fala, ao contrário de alguns políticos por aí que falam uma coisa e daqui a pouco, não, eu não disse isso não, eu não falei nada, mas enfim, né? Uma palavra e tudo está salvo, uma palavra e tudo está perdido, dizia André Breton, escritor, poeta francês, e é verdade. Uma palavra basta para você atingir a glória, e uma palavra basta para você atingir o fracasso total. Uma palavra fora de contexto às vezes, uma coisa que pode ser mínima para você, mas que gera uma repercussão enorme, que inflama corações porque você não disse da maneira certa, ou disse. Aí a atitude, a salvaguarda é ao contrário, é positiva, né? Então, continuando, mais uma citação: a palavra morre no momento em que é proferida, dizem alguns. Eu digo que ela começa a viver naquele momento. Emily Dickinson, poetisa norte-americana. E é verdade, as duas afirmações são certas. Ela morre no momento em que é proferida, ela morre para você, já saiu de você. Então ela já morreu para você. Mas ela começa a viver no coração do outro. Ela começa a impactar a vida do outro. A partir do momento que ela morreu para você, ela renasce naquele que foi o seu interlocutor, o seu receptor da mensagem. Isso é muito importante. Continuando. Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra, e assim se faz um livro, um governo ou uma revolução. Alguns dizem que assim é que a natureza compôs as suas espécies. Dizia Machado de Assis, escritor, poeta brasileiro, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. A palavra é mágica, ela emana poder e ela constrói, ela edifica coisas que a gente nem imagina. Muitas vezes você está lá com um pensamento vazio, senta diante do computador e começa a escrever. Daqui a pouco você olha aquilo e fala, mas como é que eu escrevi isso? Porque a palavra abre a chave do pensamento, e o pensamento flui, as ideias fluem. Aliás, dá uma dica aqui para quem gosta de escrever, né? Para quem gosta de contar histórias. Se você tem uma bela história para contar, escreva logo, coloque no papel. Ideias o vento leva, o que está escrito permanece. Então, continuando, vamos lá. As palavras são como moedas, uma pode valer por muitas e muitas não valer por uma. Francisco de Quevedo, escritor espanhol.
É verdade. Síntese gera muito resultado. Quando a gente consegue exprimir todo um sentimento que nós desejamos passar, toda uma ideia, todo um pensamento sintetizado em poucas palavras, ela tem um efeito muito mais valioso do que aquele discurso de meia hora sem sair do lugar. A palavra, ela emana poder, mas ela tem que ser efetiva. Vamos voltar ao primeiro exemplo da criação do mundo. E Deus disse, haja luz. Ele não falou, eu quero que haja luz, porque a luz é muito importante para que a criação se dê conta, etc, e etc e tal. Ele deu ordem de comando, haja luz. A luz foi feita. Aí a gente vai daqui a pouco entrar em como isso operaciona. Porque não basta apenas eu dizer, tem que ter um elemento por trás. E a qual a gente vai analisar daqui a pouco sobre isso. Que é o que faz toda a diferença no sucesso daquilo que a gente busca. A palavra pode unir os homens, a palavra pode também separá-los. A palavra pode servir o amor, como pode servir a amizade e o rancor. Livra-te da palavra que pode provocar o ódio. Leon Tolstói, escritor russo, autor do romance Guerra e Paz. A palavra pode ocasionar isso. Você pode simplesmente acabar com uma relação de anos. Muitos pais não conversam com seus filhos que saem de casa brigados, porque não houve um diálogo edificante, houve uma ruptura através do uso das palavras, por exemplo. Isso gera consequências drásticas na vida de uma pessoa, de um indivíduo e da família. A palavra é meu domínio sobre o mundo, dizia Clarice Lispector, escritora brasileira, uma das mais importantes escritoras do século XX. A palavra é meu domínio sobre o mundo. Para isso acontecer, eu tenho que saber o que sai de mim. Para isso acontecer, eu tenho que ter domínio sobre o que sai de mim. Eu tenho que ser um elemento construtor. Eu não posso ser permissivo e falar o que eu quero. Ser relaxado, ser displicente com as minhas palavras. Eu tenho que ter domínio sobre elas. Aí eu tenho domínio sobre o mundo. E isso é mágico. Isso é mágico. Você pode ter a sua vida transformada sabendo usar a palavra ao seu favor. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria, diz Provérbios. Águas profundas são as palavras da boca do homem. Ribeiro transbordante, ou seja, ribeiro é aquela água mais próxima, né? Aquele ribeirinho que corre aí próximo ao chão, onde você pode beber da fonte da sabedoria. E aquilo que sai da sua boca transforma-se em águas profundas, que escondem desejos, sentimentos, emoções, ideias, articulações e tudo o mais capaz da nossa mente, da mente humana. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Antes de ir para a boca, ela está aqui. Ela está sempre junto de você. Ela não é dissociada de cada ser humano. Ela está presente no coração de cada um de nós, queiramos ou não. O problema é que a maioria não sabe controlá-las e expressá-las. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Evangelho de Mateus. As palavras tanto justificam, tanto geram sucesso, quanto geram fracasso, quanto geram afastamento, distanciamento, condenação e tudo o que há de bom e ruim. E para finalizar nessa parte, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo 20. Aqui, o autor desta frase, segundo o Evangelho de Mateus, é o próprio Jesus Cristo. E ele diz que vocês já viram um grão de mostarda? Ele é pequenininho, talvez menor que a cabeça de um alfinete. Se eu tiver fé de um grão de mostarda, eu chego para esse monte, sai daqui, vai para colar. Ele vai. Agora, quem consegue fazer isso? Aí que a gente vai entrar no ponto-chave da nossa palestra de hoje. Bom, antes de entrar especificamente nele, eu quero que vocês vejam esse vídeo. Na Paulo, vou contar vários relatos para vocês. E o primeiro relato é: cuidado com o que sai da sua boca.
Uma cunhada da minha avó era muito racista. Até o próprio filho dela, que era um pouco mais moreno do que os outros filhos, ela xingava de negrinho. E não queria de jeito nenhum que um de seus filhos namorasse uma negra. Resultado disso? Um de seus filhos namorou e se casou com uma negra. Só que essa cunhada da minha avó acabou que caiu muito doente. E a única nora que cuidou dela até a morte foi a nora negra, mesmo sabendo do preconceito da sua sogra. Um homem que era conhecido do meu bisavô, ele tinha uma plantação de arroz. E ele sempre dizia: se Deus quiser, vai dar uma ótima colheita. Se Deus quiser, esse arroz vai ser ótimo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Pois bem, chegou o dia da colheita e de fato foi uma ótima colheita de arroz. Teve ali uma abundância de arroz. A família preparou um jantar, uma panelada com aquele arroz bonito. Então esse homem se sentou à mesa e disse: agora, Deus queira ou não, eu vou comer esse arroz. Resultado, esse homem infartou na mesa. Ele morreu na mesa do jantar, sem colocar um bocado de arroz na boca. Havia um garoto, que eu vou chamar aqui de João. Ele estava em coma, internado no mesmo hospital, eu não lembro o que ele tinha. Ele estava internado no hospital onde essa minha professora pediatra trabalhava. O João não era paciente dela, mas ela sempre passava para dar uma olhada nele. E os médicos diziam que era questão de tempo só, que ele iria morrer logo. Mas essa médica não se conformou. Ela passava todos os dias lá e conversava com ele, mesmo em coma. Dizia coisas boas para ele, que ele era forte, que ele ia sair dessa, que ele era um menino muito bonito, contava coisas engraçadas para ele, acariciava a mão dele, beijava a testa dele. E ela ficou sabendo que o João gostava muito de um certo quadro que ele tinha na casa dele, então ela pediu à família que trouxesse o quadro até o hospital e deixou o quadro ali aos pés da cama dele. E disse para ele que, olha, o quadro estava lá. E comentava com ele realmente como aquele quadro era bonito, falava a respeito do quadro. Enfim, foi assim por cerca de uns 2 meses. Acontece que os médicos já não estavam gostando dessa atitude dela e falava para ela não dar falsas esperanças à família, mas ela nem deu ouvidos. E um certo dia, uma outra médica veio até ela e disse que o garoto estava reagindo. Ela conta que não se cabia de felicidade. Ele estava melhorando. Porém, num outro dia, um enfermeiro que não gostava que a médica, a pediatra, ficasse lá falando essas coisas, conversando com o menino todo dia, disse a essa médica, bem ao lado do João: Para com isso! Todo mundo sabe que esse garoto não tem chance nenhuma, ele vai morrer. A minha professora, a médica pediatra, disse que naquela hora ela sentiu uma vontade de ser um homem ali, porque ela é uma mulher bem pequenininha, baixinha assim, sabe? Mas ela sentiu vontade de ser um homem para meter um soco na cara daquele enfermeiro infeliz. E imediatamente depois disso, o menino parou de reagir de novo e começou a decair bem rápido. E aconteceu que ela ficou um final de semana sem trabalhar naquele hospital, talvez folga, alguma coisa assim. Então ela não pôde vê-lo. E quando ela voltou ao hospital, já disseram para ela que ele estava muito, muito mal. E lá foi ela conversar com o menino, dizer para ele não ligar para o que aquele enfermeiro bobo disse. E ela falava: eu tô com você aqui agora, esquece. Qual não foi o espanto dela quando o garoto, o João, abriu os olhos, olhou para ela e fechou novamente. E dias depois ele morreu. Bom, aí essa menina, ela tem um canal, né, chama Assombrados, e ela é uma contadora nata de causos, né? E esses causos que ela contou, e são causos, entre aspas, verdadeiros, porque não dá pra gente comprovar aqui, mas o que a gente pode entender disso é o quê? Que a palavra expressa de maneira errada, ela gera frutos errados, e a palavra expressa de maneira positiva, ela pode gerar frutos positivos. Se você está enfrentando lutas na sua vida, você vai maldizer, você vai se sentir um fracassado, você vai culpar fulano, vai culpar o ciclano. Quando entra um cliente na sua loja e te trata mal,
Quando entra alguém no seu estabelecimento e começa a tirar onda de você e não compra nada, sai da sua loja e não leva nada, você vai maldizer esse cliente? Ou você vai procurar entender o que está por trás disso? O que levou esse cliente a ter esse comportamento? Muitas vezes, quando o cliente diz não para você, ele está muito próximo de dizer um sim, mas ele precisa ser convencido disso. Ou ele está apontando problemas que você não enxerga no seu negócio. Seja uma comunicação mal direcionada, seja a sua fachada que não está legal, o direcionamento à exposição dos seus produtos. Alguma coisa está impactando negativamente aonde você não consegue ter a simbiose, a relação harmônica entre você, a sua empresa e o seu cliente. Muitas vezes isso se repercute em todos os âmbitos da nossa vida. Agora, por que da minha boca tem que sair palavras negativas? Por que da minha boca tem que sair coisas que não vão edificar ninguém? Vão só trazer dissensão, só vão trazer afastamento. Eu vou me tornar um cara chato, um cara que todo mundo vai evitar, porque da minha boca é só maledicência. Esse caso da enfermeira é típico de um caso, já aconteceu comigo também. Parecido, né? No meu primeiro casamento. Na época a gente estava, minha esposa estava grávida, e aí ela teve sangramento, eu fui levá-la para o hospital. Cheguei no hospital, o médico colocou a mão na barriga e falou: "Está morto?" Eu falei: "Ele não, mas você vai estar. Sai logo daqui, porque você vai estar." Então isso acontece muito. Quantas pessoas colocam palavras negativas na tua cabeça dizendo que você não é capaz? Quantas pessoas te colocam para baixo, te humilham e você aceita? Se eu digo para você, você não é capaz, você vai aceitar isso? Claro que não. Quem é você? Daqui a pouco você me responde. Daqui a pouco você me responde. Continuando dentro desse aspecto da questão das palavras, do uso das palavras, vocês já ouviram a respeito do experimento do arroz. Ela inclusive falou do caso aí do cara que falava bem do arroz, tal, não sei o quê. Vamos ver então esse vídeo. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker, "You're an idiot" to the second, and the third one he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm. Tá aí, esse doutor ficou conhecido mundialmente com o experimento do arroz, muito replicado, né? Se você quiser fazer esse teste, você também pode fazer e vai dar exatamente aquilo que aconteceu com ele. Inclusive eu fiz e foi exato. Quando eu emano palavras positivas, isso gera um resultado maravilhoso. Se você tem um filho, por exemplo, com problemas de assimilação de conteúdo escolar, tem dificuldade no aprendizado, e você chega para ele, ele pede sua ajuda, e você chega com indolência e fala: você também, pelo amor de Deus, não sabe nada, fica só me enchendo a paciência, isso aí não tinha na minha época, não sei o quê. O que você vai estar acrescentando para ele na vida dele? Qual é a mensagem subconsciente que ele está recebendo? Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Meu pai passou por isso e agora eu não sou capaz. Eu sou um fracassado. Agora, se você tiver a paciência necessária, sentar com ele e procurar estimulá-lo, palavras encorajadoras. Vamos lá, rapaz, você consegue.
confiança, força, pensa comigo, vamos juntos, vamos raciocinar juntos, não sei o que, e assim vai. E você começa a construir uma relação onde você constrói, na verdade, um vencedor na vida. Porque um vencedor, ele não vence sozinho, ele precisa de ajuda no seu caminhar. Ele precisa de ajuda. O que você tem feito para edificar a vida de alguém? O que você tem feito para edificar o seu negócio? Quando você pensa na sua vida, você fica projetando mensagens positivas, de prosperidade, de engrandecimento do seu negócio? Ou você fica pensando nos problemas, nas contas que você tem que pagar, nas dívidas que você contrai e não consegue se livrar delas, nos fracassos amorosos? Ah, porque esse aqui eu me relacionei, não deu certo porque ele era intransigente. Esse aqui é bruto demais. Essa daqui, meu Deus, fala mais do que batraca. Essa daqui é fofoqueiro ao extremo. Essa daqui não dá carinho nenhum. A culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do outro. Aí vem a questão, trata-se de achar culpa ou de achar soluções? E as soluções estão dentro de você. Onde estão as palavras encorajadoras da sua vida? Onde estão as palavras transformadoras que podem modificar completamente o seu futuro? Hoje você tem contas a pagar, mas se você projeta todos os dias na sua mente, eu sou mais do que isso não vai me impedir o meu sucesso. Amanhã pode ser diferente. Agora, como a palavra vai emanar poder na minha vida? Como isso vai fazer com que se torne realidade? Como? De que forma? Fé. E não estou falando fé no sentido religioso. Não estou falando sobre fé no sentido expresso em relação à sua relação com um ser superior. Mas fé é acreditar incondicionalmente. Não importa o quanto as pessoas te coloquem para baixo, não importa o quanto a situação pareça difícil na sua vida, o quanto os problemas te engalvinhem, se você acredita de forma incondicional, a sua vida se transforma. Quando eu emano uma palavra da minha boca, e eu acredito nisso, de verdade, incondicionalmente, sem pensar, mas será que vai dar certo? Não, eu acredito. E não é querer acreditar, é acreditar de fato. As coisas mudam, as coisas acontecem, a minha vida se transforma e eu começo a adotar uma nova maneira de compreender o mundo ao meu redor. Se eu quero melhoria na minha vida, eu tenho que olhar para dentro de mim. Antes de entender a minha relação com o mundo, a minha relação com as pessoas, o porquê eu não tenho sucesso em determinado campo da minha vida, seja no campo profissional, no campo amoroso, no campo social, no campo empresarial, no que for, eu tenho que entender quem eu sou, quem está dentro de mim. E isso vai fazer toda a diferença. Por exemplo, quem é a senhora? Rosimeire. E o senhor? Astrocélio. E o senhor? Marcos Ribeiro. Azevedo. E o senhor? Reginaldo, que já esteve na nossa palestra anterior. O senhor de máscara? Simbal Lima. A senhora? Muito bem, Deusa. Gente, vocês me desculpem a minha franqueza, mas é para chacoalhar mesmo. Vocês não sabem quem são. Vocês são um nome? Vocês se resumem ao nome? Ao nome que nem vocês se deram? Muitas vezes nem os pais de vocês escolheram os nomes de vocês. Foi alguém de repente da família ou amigo. Vocês são isso só? Para quem é cristão, qual é o primeiro mandamento de Jesus Cristo? Ele dizia, amar ao próximo, não é? Sim. Como? A ti mesmo. O como precede o amar ao próximo. Ou seja, eu preciso me amar para depois amar o próximo. Eu me amo.
Você se ama? Você se ama? Verdadeiramente você se ama? Você se ama? Você faz aquilo que você devia fazer para você, mesmo que você gere sofrimento imediato. Eu preciso acordar 4 horas da manhã para um determinado trabalho, mas eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou com pena de mim. Eu faço o que é preciso para me amar? Eu luto contra mim mesmo? Eu me conheço. Quem eu sou? Se eu não entender quem eu sou, eu não entendo nada da minha vida. Eu não posso me basear no nome que me deram. Eu não posso. Isso não é justo comigo. E aqui eu chamo de as 3 palavras de poder. E é um exercício que eu vou passar para vocês. Mas antes de passar esse exercício, eu quero dizer para vocês quem eu sou. O que me define hoje. Eu sou prosperidade. Eu sou riqueza. Eu sou domínio próprio. Muito prazer. É isso que me define. Porque é isso que eu acredito. E é isso que eu sou. Quando Moisés estava lá no rebanho dele, cuidando do rebanho dele, e uma das ovelhas se perderam, ele foi atrás dela e tinha uma sarça ardente, e ele pegou aquela coisa toda, ele não sabia o que estava acontecendo, e aí a voz começou a falar com ele, uma voz, e ele falou: mas quem tu és? E a voz disse: Iavé, que significa eu sou o que eu sou. Isso basta. Quem é, é. Quem é, é. Quem é você? Você é fracasso? Você é derrota? Você é inconformismo? Você é tristeza? Você é mágoa? Você é angústia? Você é desespero? Você é confusão? Você é briga? Você é desonestidade? Você é corrupto? Você é ausência de caráter? Você é solidão? Você é desilusão? Quem é você? Então eu vou colocar agora para vocês. Cada um vai receber um papelzinho, tá? É coisa básica. Isso não é para mim, é para vocês. É claro que é um exercício imediato, mas depois eu peço que vocês reflitam profundamente sobre isso em casa, sossegados, em secreto, em silêncio, meditando, para descobrir verdadeiramente quem você é. O que você projeta a partir de agora na sua vida, e que você vai ver mudança, você vai ver transformação. Quem eu sou. Eu vou distribuir aqui esses papeizinhos, vou pedir ajuda aí, cada um vai passando um para o outro, e vocês vão colocando. Eu vou colocar também as canetinhas. Espera aí um pouquinho, Rosinha, por favor, vai distribuindo. E as canetas aqui, né? O Álvaro deu bastante canetas aqui. Eu quero que vocês escolham 3 objetivos, 3 estruturas. Peraí, deixa eu pegar 2 aqui. Uma para a Rosinha, uma para a mãezinha. Pronto. Aqui. Aqui. Isso aí, passando, pessoal. Eu quero que vocês meditem, ok? Vamos colocar isso num tempo de meditação mesmo. Não é uma coisa que pode ser muito demorada, mas pensem, reflitem, escrevam. Escrevam. Quem eu sou. Eu dei o caminho para mim. Quem precisar mais de caneta, tem aqui ainda, tá bom? Opa, isso aí. Legal. Repito o que eu sou. Se alguém me perguntar hoje na rua: oi, prazer, eu sou fulano de tal, quem é você? Eu sou prosperidade, eu sou domínio próprio, eu sou riqueza. E você? Viu como muda? Viu como muda?
pensar a respeito. Aí quem terminou já se posiciona. Ainda estão escrevendo? Não, fica com o papel. Depois eu faço umas perguntas aí. Podemos continuar? Então vamos lá. Alguns exemplos aqui. Você. Quem você é? Você é um contador incrível. Um contador de histórias ou um contador profissional de contabilidade? Profissional de contabilidade. Um contador incrível. O que mais? São 3. Eu sou capaz de mudar o mundo. Você é capaz de mudar o mundo. Perfeito. O que mais? Eu sou talentoso. Você é talentoso. Muito bom. Muito bom. Você, Reginaldo? Perseverança, fé, amor. Você é perseverante. Você é fé. Você é amor. Você, querida? É. Você é Rosimeire? Você é única? Especial. Você, querida? Eu sou coragem. Coragem. Eu sou a minha prioridade. Eu sou plástico. Muito bem. Você é prosperidade. Porque o próspera, ele engloba uma das possibilidades do que é a prosperidade. A prosperidade é ampla, envolvente, ela cria possibilidades imensas. Não só porque a gente pode ser próspero em coisas ruins também. Entendeu? Então, prosperidade. Palavra de poder. Diz aí, Adriana. Filha da promessa, alegria e amor. Naefes. Saúde, sucesso, prosperidade e amor. Já colocou uma a mais. É Kelly, né? Kelly. Vamos lá. Perfeição. Porque a imagem e semelhança do Criador. Abundância. Tudo flui. Isso, alegria. Muito bem. Eu esqueci o seu nome. Astrocélio. Muito bem. Aqui é um nome diferente, então a gente tem que assimilar. Lindo, lindo, muito bonito. Mas quem você é de fato, Astrocélio? Líder. Líder? Determinado. Determinado? Talentoso. Talentoso. Marcos? Alegria, prosperidade, amor e saudável. Saudável. Muito bem. Você, querida? Alegria, justiça e fortaleza. Fortaleza. Cuidado para não absorver muita coisa, viu? Fortaleza geralmente recebe muito dos outros, muitos problemas, inclusive. Não silêncio? Não deixa de ser uma virtude em certos casos, né? Exatamente. E a senhora? Oi. A senhora é o quê? Quem é a senhora? Amor, prosperidade e saúde. Amor, prosperidade e saúde. Você. Quem é você? Eu sou Luz. Bom, agora fugiu aqui a palavra. Eu não estou com o meu negocinho aqui. Ah, tá. Tudo. Mas bom, eu sou Luz, liberdade e força. Força. Tudo bem, puxou agora. Mas você tem que meditar sobre isso para ver se realmente é isso. Você, querida. Persistência. Força. Eu sou inconformismo. Muito bem, força.
consistência e inconformismo. Faltou alguém? Ah, perdão. Eu sou uma escritora fenomenal. Escritora fenomenal. Empreendedora social maravilhosa. Empreendedora social maravilhosa. Eu sou corajosa. Corajosa. E sou Coragem. mulher de fé. Mulher. Eu sou fé. Eu sou corajosa, eu sou fé. Muito bem. E você? Bom, eu me considero que eu seja a luz e a força do meu pensamento positivo. Sempre. A luz e a força do pensamento positivo. Do meu pensamento. Do seu pensamento positivo. Quem mais? Isso resume? Tá, muito bem. Bom, o caminho foi dado, mas não termina aqui. Esse papelzinho, eu quero que vocês levem para casa e meditem profundamente sobre isso. Porque pode ser que vocês escolheram esse tipo de característica que define você, mas que talvez não seja mais adequada. De repente aparece uma outra coisa que está mais no íntimo seu. Alguma coisa que te define melhor ainda. Então meditem. Mas a partir do momento que vocês escolherem essas três forças interiores que definem quem você é, vocês vão ter que praticar isso. Isso tem que fazer parte de vocês. Não pode ser palavra vazia. Palavra vazia o vento carrega. A palavra tem que ficar raiz no coração de cada um. Se você é liberdade, seja liberdade. Se você é luz, seja luz. Se você é prosperidade, seja prosperidade. Se você é amor, seja amor. Ou você está represando amor? Ou você dá amor seletivamente? Ou você só quer receber amor do outro, mas não está disposto a dar? Tudo que vocês colocaram no papel, vocês têm que ser. E aí vai um exercício, né? Isso tem que soar como mantra na vida de cada um. E diante dos afazeres, dos nossos compromissos diários, muitas vezes a gente se esquece disso. Então tem que ter um momento do dia que você tem que fazer com que essa mensagem entre cada vez mais fundo no seu coração. E qual é esse momento? Entre o estar acordado e o adormecer, que é a chamada função teta. É o momento onde a gente começa a desligar o nosso racional para a entrada do subconsciente. Porque o ser humano trabalha 10%, até menos, do racional. 90% de tudo aquilo que a gente expressa no dia a dia é fruto do que está no nosso subconsciente. São as nossas crenças limitantes. É tudo aquilo que nos impede de sermos vitoriosos na vida. É aquela frase do passado, maldita por alguém, quando você foi apresentar um desenho bonito que você criou quando pequeno, e alguém olhou e desprezou. Ou achou feio, nossa, que garrancho é esse? É aquela coisa de pequeno, quando você aprontou alguma, e levou uma baita surra do pai e da mãe, e ainda xingamentos diversos, e algo calou na sua alma, e você carrega isso até hoje. É a sensação de inferioridade, é a sensação de tristeza, de não ser reconhecido por aqueles que você ama. São fatos que acontecem, morte de alguém que você realmente idolatrava na vida e que traz consequências até hoje porque você não superou a perda. Tudo isso está no seu subconsciente. Tudo isso. Você replica muitas coisas da sua infância, muitas coisas que não deveriam estar presentes na sua vida hoje, mas por você não conhecer quem você é, não conseguir trabalhar conscientemente o seu subconsciente, isso emperra o seu crescimento, isso emperra a sua vida, você não consegue ir para frente, você está ficando velho. Quanto tempo te espera ainda? Normalmente, pela estatística, eu não sei. Mas o fato é que você novinho não é mais. Você já passou por N experiências. Está esperando o quê? Assuma o controle da sua vida. E para isso você tem que ter disciplina. Disciplina. Você vai dormir
você vai se recolher. Antes de se recolher, você vai olhar no espelho. Encarar você tete a tete. Encare. E comece a proferir essas palavras. Que você escolheu, não fui eu. Aí você vai dormir. Durante 18 segundos. 18 segundos. Múltiplo de 3. Né, Araceli? Você vai emanar essa palavra. Eu sou prosperidade. Eu sou prosperidade. Eu sou prosperidade. E assim vai. 18 segundos. Mais ou menos. Pode passar, não tem problema. Não precisa ser contadinho no relógio. Até porque lembre-se, você vai dormir. O objetivo é que você durma com essas palavras. Então não fique racionalizando, porque não vai dar certo. Você tem que entrar na função teta. Ok? Tem senha aqui? Muito bem. Aí depois, mais 18 segundos com a segunda palavra. Eu sou riqueza. Eu sou riqueza. Eu sou riqueza. Eu sou riqueza. E por fim, mais 18 palavras, mais 18 segundos da terceira palavra. Eu sou domínio próprio. Eu sou domínio próprio. Mais 18 segundos. Pode ser que durante esse processo, já na segunda palavra você já está dormindo. Não se preocupe com isso. No dia seguinte, em vez de você começar com a prosperidade, no meu caso, eu começo com o domínio próprio. Eu inverto a ordem das coisas. Porque se eu dormir, está dormido e o meu subconsciente está captando. Isso tem que ser uma constante, uma permanente. Até que eu comece a ver os frutos disso. Porque a minha vida vai mudar. A sua vida vai mudar. Você vai estar atraindo, e não é lei de atração apenas. É você que está profetizando isso. É você que está colocando isso na sua vida como imperativo. É a fé. Lembre-se da fé. Acreditar incondicionalmente. O mundo pode dizer que você não... Imagina, você é próspero, você está cheio de dívida. Você está cheio de conta para pagar. Seu nome está sujo no mercado. Desculpa a expressão. Dane-se o mundo. Dane-se o mundo. O que vale é o que você pensa. É aquilo que você acredita. Então, se você é luz, você pode estar rodeado no meio de trevas. Mas as trevas não prevalecem sobre a luz. Você é o dono do seu nariz. Você é o dono daquilo que você é. Não daquilo que você deseja, daquilo que você é. E aqui eu vou fazer um adendo, dar uma pincelada em algo que eu deixei escapar antes. Que da sua boca não saia palavra torpe. Está acostumado a falar palavrãozinho? Na brincadeira com os amigos? Não fale mais. Você está acumulando um monte de energia negativa para você. Você está emanando uma série de objeções para a sua vida. Num palavrãozinho. Quando você vê uma criança de alguém conhecido, seja familiar ou de amigo, e a criancinha fica lá brincando, aprontando, não sei o quê, é muito comum as pessoas dizerem, ai que danadinho. Danadinho é um abreviativo de danação. Você está dizendo que aquela criança está danada, está perdida, está condenada. Quando você diz, ai que safadinho, você está dizendo que aquela criança é safa, está safada, separada. Quando você emana uma palavra sem saber o que está falando, você está irradiando emoções, comandos que vão estar atrapalhando a vida de outrem. Muito cuidado. Se é para falar alguma besteira, fecha a matraca. Esconda aquilo que você está pensando. Não deixe sair isso da sua boca, porque isso vai trazer confusão, isso vai trazer atrapalho, isso vai prejudicar a você e a alguém. Fechou? Então, essas palavras de poder, elas vão modificar a sua vida, vão trazer renovo,
e vão fazer com que a sua vida comece a tomar um outro rumo. Se você é luz, você vai atrair pessoas que necessitam de luz. Se você é liberdade, você vai fazer com que sua vida seja cada vez mais ampla, aberta a novos propósitos, a novas atitudes de transformação. E você tem que estar aberto a elas, porque se vier, você tem que ser. Ora, se eu sou liberdade, e de repente me aparece uma oportunidade de ir lá para a China, por exemplo, trabalhar não sei o que, em algo que me atrai, vou ter medo? Eu sou liberdade. Quem é livre faz o que bem entender. Ah, eu sou o amor? Esteja aberto ao amor. Amor incondicional. Não estou falando aqui de amor de relação de casal. Amor incondicional perante o próximo. Seja aquele que pode fazer a diferença no mundo. E para concluir, eu também tenho aqui o plano de poder, que eu chamo dos 3 As. É um planejamento anual que eu quero que você faça a partir de agora. Lembre-se, há 3 palavras de poder, são aquilo que define você. Você é aquilo que você definiu. Agora, o plano de poder é uma ação planejada anualmente e que tem que estar bem visível para você todos os dias. Você vai colocar 7 metas em 3 áreas específicas que estão presentes no seu coração. Primeira delas, ação, ou seja, fazer o que você se compromete a fazer neste ano. Como estamos no final do ano, vai ficar legal porque você vai ter agora novembro e dezembro para planejar bem isso bem e deixar bem escrito isso. 7 ações que você pretende fazer em 2023. Ah, eu quero construir minha casa do cachorro. É uma ação. Eu quero ligar para um parente meu muito querido que eu não falo há muito tempo e que a nossa relação está abalada. Eu quero reconstruir essa relação. É outra ação. 7 ações, 7 metas para você fazer durante o ano. Aquisição, ou seja, ter. O que você quer ter durante o ano? 7 objetivos de aquisição. Ah, eu quero ter uma casa nova, ou uma casa. Eu quero ter um automóvel. Eu quero ter uma faculdade, ingressar numa faculdade. Eu quero, enfim, o que você quer ter? Posse. O ser humano tem que ser próspero, independente de você ser isso ou não. Prosperidade envolve bens materiais e espirituais. A vida é composta disso. Nós somos seres espirituais dentro de um corpo físico. E precisamos nutrir o espírito e o corpo. As necessidades. Não é ruim, não é pecado, não é errado desejar coisas boas. Desde que não faça mal ao trem. Tem mal desejar uma casa para mim? Claro que não. Sou um ser de Deus, sou um ser vivo, criado, perfeito e feito à imagem e semelhança. Eu tenho o direito de ter minhas coisas, então eu quero ter. Eu quero ter. Só que aí que está. Eu preciso colocar isso no papel. Eu tenho que fazer isso acontecer. Então, para isso acontecer, eu tenho que deixar isso bem claro. A palavra, o vento leva, mas o que está escrito permanece. Então, vamos lá. E a terceira coisa, auxiliação. A vida é muito mesquinha se você só recebe. Você tem que dar. Você precisa dar. Auxiliação. 7 metas de auxílio ao próximo. O que você pretende fazer ao próximo? Pode ser o próximo mais próximo, como pode ser o próximo que você não conhece. Quais as ações que você acha legal, importantes, edificantes para você? Porque a partir do momento que você faz o bem ao outro, você faz o bem a si mesmo. O que eu posso fazer pelo próximo? Que atitude eu posso fazer para alegrar o coração de outro? Ah, eu posso participar de um evento comunitário, de ajuda, enfim, uma entidade que já faz isso. Eu posso, eu mesmo, ter uma atitude de ir, de repente, ao asilo, passar um dia com os idosos, posso passar um dia com os órfãos, enfim, não sei. Você define o que está no seu coração.
São 7 metas de ação, daquilo que eu quero fazer, 7 metas de aquisição, aquilo que eu quero ter, e 7 metas de dar. Aí você monta um painel. Dentro dos seus recursos, daquilo que você pode montar. Pode ser uma lousa, pode ser mesmo um papel pendurado na parede. Você coloca isso escrito. Você vai olhar diariamente para essas metas. Diariamente para essas metas. E olha, gente, a partir do momento que você utiliza todo o processo de interiorização, o entendimento de quem você é, eu sou isso, eu sou aquilo outro, isso começa a repercutir na sua vida, todas essas metas começam a acontecer. Desde que você as trate com carinho, como se fosse um jardim, regando todos os dias. Você vai lá no seu painel, pode ser de manhã, pode ser antes de deitar, no momento que você tiver a folga, e vai ler, e vai olhar, e vai meditar sobre aquilo. Aquilo está dando certo? Tem alguma ação que eu posso fazer agora? Aquilo tem que esperar mais um pouco, e assim vai, até as coisas começarem a se transformar na sua vida. E vai se transformar! Vai se transformar! Acredite em você! Está na hora de você pegar a criança interior que está ali, guardada no teu coração. Ela precisa de você. Está na hora de você pegar ela pela mão e sair com ela e falar: vem, minha querida, vem, meu amor, eu não te esqueci. Você agora é a minha vida. Você está sob os meus cuidados. Você não vai sucumbir diante dos meus problemas. Você é a minha criança interior que resume quem eu sou. É a minha essência. Não deixe o externo abalar o interno. Você está nesse mundo por um propósito. Mas não adianta esperar que alguém diga qual é esse propósito. Esse propósito só você pode dizer o que é. Só você. Está na hora de mudar. Está na hora de ser feliz. Aliás, não, perdão. Está na hora de estar feliz. Ninguém é feliz. Felicidade é um estado de espírito que se conquista diariamente através da concretização da nossa vontade, dos nossos desejos interiores, do nosso processo de reforma íntima e transformação. A palavra emana poder. Acredite nisso. A palavra vai mudar a sua vida. A palavra que não é alguém que vai dizer para você, mas é você que vai dizer para si mesmo. Quem é você e como eu me relaciono com o outro. Isso vai mudar a sua vida. Obrigado, gente. Valeu. Pois não, é verdade. Aberto as perguntas, vamos lá. Só uma curiosidade. Claro, claro. O título, a palavra emana poder, sugere receber. Uma curiosidade. Por que a mão fechada? A palavra não é receber. Emanar é sair daqui para você. Emanar, o sentido dela é isso. Eu emano. Tá? Eu posso receber também, claro. Eu tenho que estar suscetível a isso, uma troca. Mas emanar é isso, é sair de mim e ir para o meu objetivo. Aí vem lá atrás, no processo de criação. E Deus disse, Ele emanou, Ele não recebeu. Entendeu? Qual que é a outra questão que você falou? Não, era no sentido de ouvinte mesmo, de receber. Sim, quando você recebe, aí que está. A gente tem que ter um ouvido, um olhar e um senso crítico em tudo que a gente absorve. Porque muitas vezes a palavra, ela emana poder, você recebe aquilo, você acredita naquilo, mas aquilo não está escondendo um viés mentiroso, um viés de enganação. Porque tem homens na face da terra que são exímios oradores, que têm a arte da comunicação e da persuasão de uma forma plena, mas não significam que eles estão com a verdade, eles estão apenas querendo vender uma ideia, um produto, um serviço. E vão incutir isso em você, trazendo de repente uma ideologia, trazendo um posicionamento, trazendo uma situação ao qual, de acordo com o discurso dele, vai te envolvendo.
E você, naquele momento, naquela situação, você é envolvido e não consegue meditar adequadamente sobre aquilo e começa a tomar aquilo como verdade. E é por isso. Olha, gente, eu falo, eu já tive experiência sobre isso, né, de pessoas que vêm com tudo, carregando uma série de verdades para você. E eu sempre fico naquela situação de ouvir e duvidar. Porque enquanto eu não absorver isso como realmente a minha verdade, enquanto eu não refletir sobre aquilo que foi me dado e sobre aquilo que está no meu íntimo, eu não aceito como verdade. Eu vou procurar, indagar, questionar. E outra, você quer me convencer? Convença-me. Mas não venha com discurso apenas, convença-me com argumentos. Isso muda a perspectiva. A relação comunicativa é isso, é uma troca. Né? Por exemplo, uma vez, um exemplo besta até, tinha um pastor falando sobre a criação do mundo, como o caso, né? E eu estava presente na palestra dele, e ele falando sobre os 7 dias da criação e tal. Eu falei, pastor, mas peraí, 7 dias de criação? Você está falando dias humanos ou dias divinos? Não, dias humanos. Eu falei, peraí, você está querendo dizer que o dinossauro nasceu às 5 da manhã e morreu às 9 da manhã? Tudo bem, sua opinião, mas eu não aceito isso como minha verdade. Se eu estou certo ou estou errado, não sei. Mas a minha verdade interior não me diz isso, portanto eu não aceito. O dia que eu for convencido, talvez aceite, não sei. Mas não está a verdade em mim, portanto. Como alguém pode dizer, vamos supor, se você aplicar hoje em dividendos, em commodities, você vai ter um lucro de 50%. Eu não vou aceitar. Por quê? Porque nenhuma aplicação dá isso assim de cara. Tem que ter algum motivo por trás. Eu tenho que entender o processo para aceitar isso como minha verdade. Senão eu não vou aceitar. Isso vale para qualquer situação da vida. Aquilo que se emana, se é constituído de sua verdade interior, ela cativa, ela emociona e ela traz verdade. Mas se é alguma coisa, um instrumento para angariar apoio, esse apoio é condicionante à sua verdade interior. Entendeu? Alguma? Eu já tenho praticado esse eu sou prosperidade, né? Acho que há uns 3 meses. Meu filho me desafia diariamente. Principalmente quando a gente sai. Sai pro shopping, sai para algum lugar, mãe compra. Aí ele falou, não adianta nada você tentar e falar, eu sou prosperidade, durante o dia você falar 8, 10 vezes, eu não tenho dinheiro para você, eu não tenho dinheiro para comprar agora, eu não tenho dinheiro. E eu me deparei falando, eu não tenho dinheiro para ele, várias vezes ao dia, por conta dos questionamentos de criança, desafio a gente mesmo. Como lidar com isso? Você vê o seu filho, né? E é nosso filho, assim, tipo, o meu filho, eu acho que todo mundo aqui que é pai, que é mãe, liga com isso diariamente. Sim. É só sair com o filho. Eles veem os seus defeitos em qualidades o tempo todo. Exatamente. Só que eu tenho um detalhe, a culpa não é dele. E o argumento que a gente vai usar ao invés do eu não tenho dinheiro. São as crenças limitantes presentes no outro. Porque o que acontece? O outro exprime aquilo que vê na gente. E no seu caso, você quer ser próspera. Você deseja ser próspera, mas você ainda não é. Porque isso ainda não é a sua verdade interior. Está no caminho. Não tem como dar tudo que é igual ela comentou. Por que não tem? Tem sim. Tem sim. Quem é prosperidade? Não. Como eu falei, é um processo. Não vai acontecer de um dia para o outro, até porque nós não temos a fé de um grão de mostarda. Né? Mas a partir do momento que você muda o seu mindset e entende que não basta apenas querer ser próspera, mas ser próspera, a atitude mental vai trazer a transformação que você precisa. Ou seja, não importa o que acontece lá fora, não importa quantos vão dizer que você não consegue, mas você não pode colocar essa crença limitante que não tem dinheiro, que não tem isso, não tem aquilo. Você tem que colocar a sua mente assim, que nem cavalo quando anda com aquele negócio, aquele aparador ali do lado. Você tem que falar, eu sou próspera, sou prosperidade, e eu vou ter aquilo que eu desejo. A gente trabalha, mas quando o filho nos pressiona, nos questiona, e assim, meu filho, por exemplo, ele tem 11 anos, ele é incisivo. Ele fala, argumenta, questiona e ainda, se duvidar, ele ainda vai para o segundo round de negociação. Agora, desde que
ponto você é obrigado a dar tudo o que ele quer? Não somos, né? Então, se o seu filho quer algo, eu questionaria, eu falaria, mas por que você quer isso? Para satisfazer o seu ego? Para me desafiar? Ou porque você realmente deseja isso? Ah, porque eu quero realmente. Você quer? Então mentaliza isso na sua mente. A partir de agora, toda noite você vai falar, eu quero isso. Entendeu? Devolve. Devolve. Porque é fácil a criança pedir. Toda criança pede. Mas tem que identificar o motivo e mostrar para ela que é um processo que ela também tem que participar. Não pode ser... a gente é cobrado o tempo todo. Isso é fato. Mas a partir do momento em que eu me posiciono de maneira diferente, isso muda. Por exemplo, vou dar aí alguns exemplos para vocês, né? Coisas de RH. Uma das minhas clientes, ela chegou um dia para mim e falou, olha, eu estou desesperada, já estou 6 meses sem trabalho e não sei mais o que fazer, porque eu não consigo passar numa entrevista de emprego. Eu falei, mas como você se posiciona numa entrevista de emprego? Você se posiciona como alguém necessitada daquele emprego? Ou alguém que pode fazer a diferença para aquela empresa, para aquele cargo? E eu já vi situações assim maravilhosas, quando o examinador chega e fala, mas escuta, o que você... por que eu tenho que te contratar? Porque eu posso fazer a diferença no seu negócio. Eu sou a pessoa que vai transformar suas relações de negócio. Eu vou fazer você prosperar, porque eu sou capaz. Eu sou a diferença na sua vida. É o posicionamento. Você acredita que você faz a diferença? Ou você é apenas um cara que está procurando um empreguinho para poder se sustentar? Você é medíocre? Você é medíocre? Não. Aí para encerrar então, só para encerrar, só uma meditação sobre a questão do nosso posicionamento medíocre. Quem aqui se considera uma pessoa média, ou alguém que se considera muito acima da média? Quem aqui pode se dizer médio? Pode levantar a mão. Médio, muito bem. E quem é muito acima da média? Peraí, você já mandou. Você é médio muito acima da média? Gente, é assim, para vocês entenderem melhor. A palavra média, eu sou uma pessoa média, significa medíocre. Quem se considera médio é medíocre. Não resta alternativa para aquele que quer obter sucesso na vida. Você tem que buscar sempre ser muito acima da média. E não é em relação ao próximo, é em relação a si mesmo. Você não pode se permitir a mediocridade. Para dar um exemplo, para fechar, tem uma pessoa média e muito acima da média, juntos, numa estrada, morrendo de fome. E tem uma macieira. Nessa macieira só tem 2 maçãs. Uma maçã linda, vistosa, bonita, posicionada no último galho daquele pé. E tem uma maçã já carcomida, né, pelo bichinho de pé, está ali na média altura. O que acontece? O ser médio vai pensar, fala, pô, aquela está muito alta, eu vou pegar de baixo que dá para pegar e tudo bem, mas tá comidinha, mas eu vou matar minha fome. O ser muito acima da média não tem outra alternativa. Ele tem que buscar a última maçã, não importa como. Aí qual que vai ser a diferença? Os dois vão se preparar. Os dois vão empreender uma corrida. E os dois vão saltar para pegar a maçã. Pode ser que a preparação deles não tenha sido a mais adequada. Pode ser que na hora de correr, a velocidade não foi a correta. E pode ser que na hora de dar o impulso, o vento deslocou eles no ar. A diferença é que o ser muito acima da média pode não pegar a maçã de cima, mas a de baixo com certeza ele vai pegar. Agora o mediano vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Então na vida de vocês, não importa o desafio, sejam sempre acima da média. Acreditem em vocês. Para acreditar em vocês, vocês têm que se conhecer. Aplicar. Se você é próspero, se você é feliz, se você é amor, se você é luz, isso tem que estar irradiando na sua vida o tempo todo. Nas suas ações, na sua maneira de agir. Você pode desejar riqueza e não ser rico, mas as suas ações expressam riqueza. As suas ações expressam, e eu não estou falando de riqueza daninha, avarenta, estou falando de riqueza de distribuição.
Aquilo que você tem dentro de si de melhor, você distribui. Esse é o verdadeiro sentido da riqueza. É o compartilhar. E a riqueza espiritual. A generosidade. Exatamente. Vai muito além de bens materiais. Porque essa é a verdadeira riqueza. Concordo. Certo? Gente, valeu. Muito obrigado por estarem aqui numa plena segunda-feira. De coração. Agora eu desejo mais de coração ainda. Tenham uma boa noite. Valeu. Só levantar a mão. Muito obrigada aí, Gilberto. O poder da palavra, a palavra emana poder, né? Faz a gente até refletir nesse momento de Brasil, porque a gente vê tantas palavras não tão positivas em relação ao Brasil, e se a gente vibrar palavras positivas, quem sabe a gente contribui com uma gota d'água no oceano que precisa de positivismo, né? Nós vamos aqui, eu queria... Paula. A Paula está fazendo aqui um hino para nós. Eu queria chamá-la aqui para... Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui, né? Gostaria de agradecer à Associação Comercial. E eu quero presentear, né, 5 empresários, né, com o nosso sistema Squid. E a gente vai fazer um sorteio aqui bem rapidinho para vocês, tá bom? Mas o que é o sistema Squid? Explica melhor. Nosso sistema Squid, ele é um sistema de gestão empresarial que auxilia todo o processo de uma empresa, né? Ele emite ponto fiscal, faz a parte de gestão de financeiro, contas a pagar, controle de estoque, enfim. É um sistema bem completo e garante, sim, que o empresário tenha sucesso no seu negócio, ok? A Paula já foi convidada, né, pela empresa dela para fazer no ano que vem uma palestra falando sobre isso. Aí a gente vai falar sobre mais detalhado. Exatamente. Vou sortear, vocês estão comigo na mão aí, vamos ver quem vai ganhar. 778. Você. Obrigada, tá? Vocês podem entrar em contato. 780. Deve sentir que eu fui criada. 772. É o último? Último. 783.
Obrigada, tá? Muito obrigada. Parabéns pela palestra maravilhosa. Ano que vem Muito obrigado. vai estar aí com a gente. Disponha-se. E agora chama a Vicentina. Vicentina. Chamar a nossa companheira aí do SEMEC, representante da associação, Marco da Paz. O nosso palestrante. Olha, é uma lembrancinha que a gente está te doando. Parabéns pela palestra. É um mimo apenas para marcar o registro. Obrigado. Valeu. Obrigado. Quero agradecer muito a presença de todos, né? Agradecer ao Gilberto pela palavra Emana Poder, muitas informações, muita força na forma da colocação, que a palavra realmente é um agente transformador. Luciana, você quer? Posso falar uma coisinha? Gente, eu peço por favor, deixem o seu WhatsApp, que eu vou colocar vocês num grupo, e a gente vai desenvolver umas conversas aí a respeito, quem tiver interesse, tá? E vamos aprofundar isso de uma outra maneira, tá bom? Como o nosso colega estava falando de conhecer a si mesmo, eu trabalho com mapeamento comportamental, eu sou analista comportamental, então eu vou sortear um mapeamento comportamental completo para alguns de vocês, tá? Então, através de uma ferramenta, né? Então, quem ganhar faz o teste através de uma ferramenta e aí, através do relatório, eu agendo com vocês e eu faço uma devolutiva desse material para vocês, tá? Muito obrigada, hein, Luciana. A Luciana também já é nossa convidada para o próximo ano, está trazendo aí a palestra e muitas informações. O número sorteado é 779. Uau! Bem, pessoal, encerrando assim o nosso ano com essa palestra da Palavra Emana Poder, agradecendo a presença de todos durante o ano todo aqui no nosso evento aqui do SEMEC. Opa! E aguardamos vocês, né, logo que for fevereiro, a gente vai estar aí mandando, divulgando os folders, as chamadas para os nossos eventos de 2023. Teremos muitas surpresas. Então agradeço muito. Conto com vocês para 2023. Se nós não nos encontrarmos mais, estou aqui desejando um Feliz Natal. Está cedo ainda, mas o novembro vai fazer assim, o SEMEC encerra as atividades agora nesse mês, né? E a gente só reabre em fevereiro, tá bom? E agradecemos a todos. Jefferson, um recado? Tudo bem? Uma boa noite. Já deu? Obrigado pela presença. Tá bom. Muito obrigada, gente. Jefferson. Obrigada.